E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil e eu vou passar agora uma entrevista que eu fiz com o Alex Amarante, discutindo um pouco da importância da gestão de obras para um engenheiro civil e por que, por meio desse conhecimento, ele pode se destacar aí nesse mercado tão competitivo. Então é muito importante que você veja. A gente falou de casos práticos que acontecem, a redução de desperdícios absurdos por conta de uma simples sacada que a pessoa pode ter. A gente falou de como você pode ter esses conhecimentos e entrar mais a fundo aí nesse universo, beleza? Então roda a entrevista e saca só. E aí, tudo bem? Igor Pinheiro do Inova Civil e eu estou aqui com Alex Amarante, um professor referência aí na área de planejamento de obras, gestão de obras e professor também do Inova Civil. Queria agradecer, Alex, sua presença aqui, muito bom te ter aqui. E o papo hoje vai ser sobre a importância de uma boa gestão de obras para você, que é universitário, que é recém-formado, porque você deve entender todo esse conceito de gestão por trás das grandes obras, das pequenas obras e como você pode reduzir os seus custos a partir desse conhecimento. Então, Alex, seja bem-vindo aí ao nosso vídeo aí no canal e eu queria que você se apresentasse aí. Sempre é um prazer fazer parte desse time vencedor do Inova Civil. Eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia de produção, tenho 2 certificações internacionais, uma na área de gerenciamento de projetos e outra na área de gerenciamento de restrições, que traduzindo poderia se chamar de análise e conquista de oportunidades, aonde eu tenho a oportunidade de ganhar mais dentro do gerenciamento, dentro da gestão de uma obra, por exemplo. E eu queria chamar a atenção de você, né, Igor, respondendo já o primeiro comentário que você fez, existem várias maneiras de se melhorar o resultado e de ganhar mais trabalhando com planejamento, com orçamento, com o gerenciamento, ou seja, a gestão como um toda de uma obra. E algumas, até a maioria das pessoas não percebem, e até profissionais com muito tempo de formado não percebem isso, e é um grande diferencial já ter esse conhecimento desde a época da graduação, que é o fator tempo. O fator tempo na área de construção civil, ele vale muito. Porque você imagina, por exemplo, se eu me planejo para executar uma determinada obra e no meu planejamento eu organizei as atividades para ter um grande desembolso no começo e eu tenho uma obra de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu penalizei esse capital logo no começo. Agora, se eu conseguir bolar um planejamento em que eu consiga reduzir esse aporte de capital no começo, deixando mais para o final, de uma forma segura, sem correr o risco de atrasar a obra, então eu estou beneficiando esse capital. Isso se transforma no que a gente chama na análise financeira de retorno do investimento. Eu estou investindo menos para ter aquele mesmo lucro. Então, o meu retorno sobre o investimento que eu fiz é maior. E aí eu não estou nem discutindo ainda questões de compras, nem estou discutindo ainda índice de produtividade de equipes e de equipamentos. Eu não estou discutindo ainda análise do projeto para tentar encontrar alternativas construtivas mais baratas. Eu só estou falando de um ponto que a maioria do pessoal não percebe. O pessoal ignora. A maioria do pessoal ignora, que é o tempo dentro do prazo, digamos assim. Pronto, então a gestão de obras realmente dá uma oportunidade ao engenheiro civil, ao empresário, ele reduzir bastante seus custos, conseguindo fazer um bom planejamento para saber onde vai colocar os seus insumos, onde vai colocar os seus recursos pessoais e tudo, e saber o seu fluxo de caixa e ter tudo detalhado aí, um bom planejamento, num gerenciamento legal e no project. Mas um universitário, um recém-formado, esse conteúdo, o quão importante é para ele, se é importante ou não, e se já começar no mercado, sabendo gestão de obras e tendo todo esse conhecimento, esse know-how de como manejar os recursos que ele possui para realizar todos esses benefícios. Para o universitário, esse conhecimento é fundamental. Por quê? É importante que você, especialmente se você é universitário, se você é recém-formado, você consiga se aprofundar nesse tipo de conhecimento por um motivo muito simples. Hoje, as empresas vão procurar cada vez mais profissionais que sejam capazes de dar alternativas onde eu reduzo o custo, onde eu aumente o meu lucro, eu evite o estouro de orçamento, eu evite um atraso na obra, porque, por exemplo, imagina que eu estou construindo para uma rede de hotéis.
um atraso na obra é muito caro para o meu cliente e, obviamente, ele vai rebater isso na construtora. Então, se eu sou um profissional que consigo analisar um orçamento, consigo analisar o planejamento, consigo enxergar e manusear isso, sabendo que são dois lados de uma mesma moeda, e definir alternativas ao longo da execução da obra e mesmo antes da obra começar, isso vale muito. E nem todo profissional hoje, mesmo profissionais que já têm um bom tempo de carreira, uma boa bagagem, mesmo esses profissionais, eles não conseguem sempre visualizar todas as alternativas. Por quê, Igor? Pelo seguinte, para você simular várias alternativas, você precisa ter a ferramenta adequada para fazer isso. Nem todo mundo que está hoje no mercado, que já tem 10 anos, 20 anos de mercado, que entendem bem de uma obra, eles não sabem manusear bem a ferramenta. Não adianta você ter um conteúdo fenomenal sem você ter a ferramenta adequada. Então não adianta você ser um Ayrton Senna e estar dirigindo um Fusquinha, né? Você precisa da Ferrari. Então tem que saber trabalhar as duas coisas. Você tem que saber manusear e dominar o conteúdo, mas também tem que saber dominar a ferramenta. No caso, as ferramentas específicas desse conteúdo, quais seriam em relação à gestão de obras e planejamento e orçamento? E é interessante porque gestão de obras a gente consegue fazer, análises diversas nós conseguimos fazer com duas ferramentas que são relativamente simples, né? O MS Project e o Excel do outro lado. Então, algumas empresas, né, várias empresas na verdade, têm sistemas de orçamento. Talvez você, até enquanto profissional ou mesmo enquanto estudante, já tenha mexido com sistema de orçamento lá na sua universidade ou que você mesmo adquiriu. Só que se você for observar, todos os sistemas de orçamento que se destacam no mercado, que realmente têm clientes, eles têm duas características. Uma, eles praticamente exportam tudo para Excel. Então, todas as tabelas que ele tem, ele consegue gerar planilhas Excel. E a segunda, ele consegue conversar com a MS Project. Ou seja, às vezes eu tenho um sistema que tanto leva informação quanto traz. Eu tenho outros sistemas que só trazem. Mas praticamente todos os sistemas que se destacam no mercado, eles trabalham com essas duas ferramentas. Tem que ter essa integração. Tem que ter essa integração, não tem como fugir. Legal. E é engraçado que toda essa parte de gestão de obras, ela casa muito com aquela metodologia BIM, né? Sim. Então, esse conteúdo, juntando uma ferramenta altíssima, de alto potencial junto, consegue altamente potencializar todos esses benefícios de redução de custos, de planejamento, e com certeza pode colocar essa pessoa numa posição de destaque diferenciada, né? Para quem não conhece, BIM é, em português, a modelagem da informação da construção. Para nós que somos gerentes de obras, né, gestores de obras, o BIM é como a construção virtual dentro do computador, onde eu posso enxergar as dificuldades da obra com antecedência e até utilizar isso para visualmente acompanhar a obra e ter vários outros benefícios. Então eu recomendo que você se aprofunde nesses três pilares iniciais: planejamento, orçamento, gerenciamento, né, que é o controle e análise de desempenho integrada, e com esse conhecimento, aí você vai alavancar esse conhecimento na área de BIM. E o BIM não tem como não avançar, né? É a mesma coisa de algumas décadas atrás, alguém questionar, mas será que o AutoCAD vai pegar ou não vai, né? Hoje, ninguém pergunta mais isso. Aliás, há muitos anos ninguém pergunta mais isso. Hoje ainda tem gente que se pergunta, mas esse negócio de BIM vai para frente ou não vai? Em pouco tempo ninguém vai mais perguntar isso. Para você ter uma ideia, até comentar isso com você, por coincidência, ontem um amigo meu, que é especialista na parte de custos de obras, ele me ligou, a gente estava conversando um pouco, e ele comentou de algumas construtoras com quem ele presta serviço, está contratando estagiários e exigindo, né, está no processo de seleção, pontuando aqueles estagiários que já entendem de planejamento de obras com MS Project, entendem de orçamento e sabem utilizar a ferramenta BIM. Sim. Esse estagiário é o que vai ser contratado por essa construtora. Engraçado que é tudo integração de conhecimentos, né? Exatamente. Alex, agora há pouco antes da gravação a gente estava conversando lá sobre a experiência que você teve aí de planejamento de obras, o quão pode mudar o planejamento de obras, uma obra sendo feita, pensada, com um plano de ataque definido, com todas as suas situações pré-planejadas, com um orçamento bem feito, e uma obra, vamos dizer, feita nas coxas, de qualquer jeito, de uma forma mais amadora. Queria que tu explicasse essa situação.
Tem um caso muito interessante que é assim, eu estava com um cliente e essa obra dele é uma obra só, né? Era um condomínio residencial, mas com 4 torres, né? Então era uma obra com 4 prédios. E a obra estava praticamente para parar, estava já se arrastando. Por quê? Por uma dificuldade financeira, né? Que é muito comum hoje em dia. Dificuldade financeira você vai encontrar em praticamente qualquer todas as empresas, todo lugar. Mesmo na época de bonança, o empresário quer... Exatamente. Mesmo se eu tiver numa situação financeiramente boa, se eu encontrar uma alternativa para ficar melhor, eu quero, né? Bem, aí o que foi que a gente fez? Nós começamos a estudar e ver a sequência de produção que essa construtora adotava. E era uma sequência padrão. E o que foi que eu propus? Eu propus uma inversão numa determinada etapa de serviços, né? Até para ficar bem prático explicar, o que é que o pessoal estava fazendo? A sequência deles, eles viriam com revestimento em porcelanato, piso e parede. Depois eles viriam com forro de gesso e iam continuar o serviço. Mas você imagina que são 4 torres. Olha o volume de compra de porcelanato que eu tenho aí, né? Porque eu estou falando de piso e parede, na área de banheiro, cozinha, etc. Ok. Aí o que foi que eu sugeri para eles? Cara, vamos inverter. Nós vamos definir um processo de execução do forro de gesso de tal forma que a gente garanta a planicidade. Vamos vir com esse forro de gesso primeiro e depois dele nós vamos puxar o porcelanato. Por quê? Porque com isso eu adio esse gasto de porcelanato por meses, porque eu tenho muito forro de gesso para fazer. E aí levantou-se uma dúvida, mas como é que nós vamos garantir isso? E tal? Não, vamos sentar aqui e vamos discutir. Reunimos os engenheiros, discutimos, solução simples, chamou o terceirizado, ainda tem esse detalhe, porque o forro de gesso é um serviço terceirizado. Foi possível até fazer uma negociação com ele, permutando uma parte do serviço que aliviou ainda mais o fluxo de caixa. E o cara trabalhou com nível laser. Então ele saiu marcando com nível laser todos os ambientes. O operário dele vinha, executava o forro de gesso. Nós tínhamos no encontro com a parede uma planicidade perfeita. Quando lá na frente, depois foi se executar o porcelanato, nós começamos a executar o porcelanato, inclusive de cima para baixo. O que deu um visual ainda melhor de acabamento. Reduziu um pouco o custo com o próprio porcelanato. Por quê? Porque na situação anterior eu teria que levar o porcelanato da parede até acima do nível do forro, ou seja, eu tenho alguns centímetros de porcelanato a mais sobrando que ninguém nem vê. Agora tu imagina isso vezes 4 torres. Centenas de apartamentos, porque são 4 torres. Aí foi o que nós fizemos, nós zeramos esse desperdício. Esse desperdício acabou nesse ponto, então ficou o porcelanato exatamente no encontro do forro para baixo. Acabamento excelente, perfeito. Reduziu o fluxo de caixa, reduziu a necessidade de aporte, consequentemente reduziu a necessidade da empresa tirar dinheiro no banco e pagar juros, reduziu o custo com juros, melhorou o visual e o acabamento e reduziu o desperdício. É impressionante como uma simples ideia, uma simples sacada pode economizar milhares de reais no final, no resultado final. Exatamente. E Alex, aqui o último recado que eu queria que você passasse, eu queria que você definisse o que é um engenheiro gestor. Muito bem. O engenheiro gestor de obras, ele precisa, e aí isso é muito interessante, porque isso aumenta não só a sua chance de empregabilidade, como aumenta a sua permanência dentro da empresa. Olha só, o engenheiro gestor de obras, ele precisa dominar o processo da concepção da obra até a entrega. Quando eu falo da concepção da obra, isso significa que você, enquanto gestor de obras, quando os projetistas, o arquiteto, o escritório de instalações, o calculista, o pessoal dos projetos complementares estiverem apresentando as soluções, você já vai estar lá, ou seja, você vai ser um gestor de obra antes da obra começar. Você aumenta a sua empregabilidade. E aí você vai poder discutir. Se você entender de sequência de serviço, de orçamento, de construtibilidade, como eu falei, você inclusive vai poder dar alternativas e discussões, vai poder dar alternativas e soluções dentro do projeto que está sendo feito e encontrar economias, ainda na fase de projeto. Isso é muito comum, eu praticamente vivo isso no dia a dia. Semana passada mesmo eu estava numa reunião onde nós reunimos projetistas de impermeabilização, projetistas de instalações, o arquiteto, o calculista, projetista de ar-condicionado, e nós já tínhamos feito uma lista de estudos e até já enviado, eles já estavam vindo para essa reunião após terem recebido essa lista, já trazendo soluções para pontos que foram identificados
para tentar, por exemplo, reduzir a quantidade de material, simplificar o processo, reduzir o custo como um todo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu comentário aí abaixo dizendo o que você achou da entrevista, que é muito importante esse contato e esse feedback para a gente saber se vocês estão gostando ou não, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.